Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa semana 17 e hoje faremos uma revisão para a avaliação P2. O campo de jogos da nossa escola tem 2.800 metros quadrados de área. Determine as dimensões do campo de futebol. Como vocês podem ver nessa figura, uma das dimensões é x e a outra dimensão é x mais 30, sendo a unidade em metros, já que a área aqui é em metros quadrados. Neste caso, a equação que vai permitir que nós determinemos o comprimento e a largura será a equação da área de um retângulo, ou seja, base vezes altura. Então, neste caso, base, que é x, multiplicado pela altura, que é x mais 30, é igual à área do campo. Multiplicando aqui x vezes x, nós temos x ao quadrado. X vezes 30, nós temos 30x. Então, x ao quadrado mais 30x igual a 2.800. Organizando essa equação para que nós tenhamos uma equação de segundo grau, nós vamos passar o 2.800, que é o termo independente, para o primeiro membro. Então, ele vai passar com sinal negativo. E a nossa equação do segundo grau, então, será x ao quadrado mais 30x menos 2.800 igual a zero. Dessa equação, nós tiramos que A é igual a 1, B é igual a 30, C é igual a menos 2.800. Vamos calcular o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta será 30 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2.800. 30 ao quadrado é 900. 4 vezes 1 vezes 2.800 vai dar 11.200. Menos vezes menos dá mais. Então, nós vamos ficar com 900 mais 11.200. Essa soma, então, vai dar 12.100. Vamos calcular, então, as raízes dessa equação. Teremos uma raiz que será menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra raiz será menos b menos raiz de delta sobre 2a. O nosso x, uma linha, então será menos 30, que é menos b, mais raiz de 12.100, dividido por 2 vezes 1. Raiz de 12.100 é 110. Então, ficaremos com menos 30 mais 110 dividido por 2. Menos 30 mais 110 dá 80, dividido por 2, que dá 40 metros. A nossa raiz, x duas linhas, então será menos 30 menos raiz de 12.100 dividido por 2 vezes 1. Vai ficar, então, menos 30 menos 110 dividido por 2, que dá menos 140 dividido por 2, que dá menos 70. Porém, este resultado é negativo. Então, não podemos considerar como comprimento. Então, esse resultado não será utilizado. As dimensões do campo de jogos ou do campo de futebol são, então, x igual a 40 e x mais 30.
x mais 30, nesse caso, será 40 mais 30, que é igual a 70. Então, as dimensões do campo de futebol são 40 metros e 70 metros. A soma de um número com seu quadrado é 90. Calcule esse número. Vamos considerar que um número é x, um número ao quadrado será x ao quadrado. Então, a equação será x mais x ao quadrado igual a 90. Organizando as coisas para que a gente encontre uma equação do segundo grau, nós ficaremos com a seguinte equação: x ao quadrado mais x menos 90 igual a 0. E daí tiramos que A é igual a 1, B é igual a 1, C é igual a menos 90. Calculando o delta, sabendo que o delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta será 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 90. 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 90 dá 360. Então, o nosso delta será 361. Agora, já podemos calcular as raízes dessa equação, sabendo que A é igual a 1, B é igual a 1 e C é igual a menos 90, e que o delta é 361. Também sabemos pela fórmula de Bhaskara que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, podemos tirar que o x, uma linha, é menos 1 mais raiz de 361 sobre 2 vezes 1. Como resultado desse cálculo aqui, nós teremos menos 1 mais 19, que é a raiz de 361, dividido por 2. Menos 1 mais 19, subtrai e dá o sinal de maior módulo. Neste caso, o sinal é o do 19, que é positivo. Então, teremos x uma linha igual a 18 dividido por 2 e x uma linha sendo 9. Para o x duas linhas, então, x duas linhas é menos b, menos raiz de delta sobre 2a, menos 1, menos raiz de 361 sobre 2 vezes 1. Menos 1, menos 19, dividido por 2. Menos 1, menos 19 são sinais iguais. Soma e repete o sinal. Menos 20, dividido por 2, que dá menos 10. Então, o nosso conjunto solução para esse exercício será menos 10 e 9. De um campo de voleibol, sabemos que o seu perímetro mede 27 metros e sua área mede 40,5 metros quadrados. Quais são as dimensões do campo? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós já sabemos que o perímetro é 2 vezes x mais 2 vezes y. E que a área, já que ele é um retângulo, é base vezes altura. Dessa forma, nós podemos montar o seguinte sistema de equações. 2x mais 2y igual a 27, x vezes y igual a 40,5. Vou usar a segunda equação e encontrar que x
é igual a 40,5 dividido por y. Vou substituir esse valor de x na primeira equação. Então, vou ficar 2 vezes x, mas eu encontrei que x é 40,5 dividido por y, mais 2y é igual a 27. 2 vezes 40,5 dá 81 sobre y. 2y eu tenho 1 aqui embaixo, assim como no 27. Tenho de tirar o MMC entre y, 1 e 1. E o MMC entre y e 1 é igual a y. Desta forma, nós vamos ficar com o seguinte. Y dividido por y é 1. 1 multiplicado por 81 dá 81. Y dividido por 1 dá y, que multiplicado por 2y vai dar 2y ao quadrado. Y dividido por 1 dá y, multiplicado por 27 vai ficar 27y. Como todos os denominadores são iguais, eu posso escrever da seguinte forma. 81 mais 2y² igual a 27y. Organizando para que nós encontremos a nossa equação do segundo grau, nós vamos ficar com o seguinte. 2y² menos 27y mais 81 é igual a 0. Daqui nós podemos tirar que A é igual a 2, B é igual a 27 e C é igual a 81. Calculando o delta, nós temos que delta é igual a menos 27 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 81. Delta, então, 27 ao quadrado, menos 27 ao quadrado é 729. 4 vezes 2 vezes 81, com o sinal negativo, dá 648. De onde o delta será igual a 81. Sabemos que A é igual a 2, B é igual a menos 27, C é igual a 81, o delta é igual a 81, e sabemos que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O x, uma linha, será então menos 27, porque o b é menos 27, mais raiz de 81, que foi o delta encontrado, dividido por 2 vezes 2. 27 mais 9, que é a raiz de 81, dividido por 4. 27 mais 9 é igual a 36, dividido por 4, que dá 9. O x, duas linhas, é menos 27, menos 81, dividido por 2 vezes 2. Então, vamos ficar com 27 menos 9, dividido por 4. 27, porque é menos vezes menos, que dá mais, menos a raiz de 81, que é 9, dividido por 4. 27 menos 9 dá 18, dividido por 4 dá 4,5. Então, as dimensões desse campo de vôlei são 9 metros e 4,5 metros, ou 4,5 metros. Escreva uma equação cuja solução seja 5 e 10. Nós temos
a solução da equação, ou seja, x uma linha e x duas linhas. Precisamos encontrar a equação do segundo grau que tenha essas soluções. Então, vamos recordar da equação do segundo grau que leva em conta a soma das raízes e o produto das raízes. Essa equação fica, então, escrita da seguinte forma: x² menos sx mais p igual a zero, sendo que S é a soma das raízes, que é igual a menos b sobre a, menos b dividido por a. O produto das raízes, que é x1 vezes x2, é igual a c dividido por a. Nós temos x uma linha igual a 5 e x duas linhas igual a 10. A soma, então, será 5 mais 10, que é igual a 15. E o produto será 5 vezes 10, que é igual a 50. Portanto, a nossa equação será x² menos a soma, que nesse caso é 15, então menos 15x, mais o produto, que é 50. Então, x² menos 15x mais 50 igual a zero, utilizando esta equação aqui. Vamos encontrar a equação cuja solução seja meio e menos 6. Lembrando que a equação será escrita através desta equação aqui, x² menos sx mais p igual a zero, sendo que S é a soma das raízes e P é o produto das raízes. As raízes são x uma linha igual a meio e x duas linhas igual a menos 6. A soma, então, será meio mais menos 6. Então, é meio menos 6. É a mesma coisa que eu escrever um denominador igual a 2. 2 vezes 6 são 12, então 1 menos 12, que é igual a menos 11 meios. Se vocês ficarem na dúvida, basta tirar o MMC, que é igual a 2, e fazer todo o processinho do MMC, que vocês vão encontrar menos 11 meios. O produto das raízes, então, é meio vezes menos 6. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. 2 vezes 1, que está embaixo aqui do 6, dá 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, a nossa equação será x² mais, porque aqui é menos, a soma é menos, então menos vezes menos dá mais, 11 meios x menos 3 igual a zero. Esta é a equação cuja solução é meio e menos 6. O número de diagonais de um polígono é dado pela fórmula D igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2, em que N representa o número de lados do polígono. Utilize essa fórmula e determine, letra A, o número de lados de um polígono que tem 54 diagonais. E letra B, quantas diagonais tem um polígono com 20 lados? Vamos resolver primeiro a letra A, o polígono que tem 54 diagonais. Sendo D igual a 54, é só substituir na equação abaixo, que é D, número de diagonais, igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Vamos ficar com esta equação. 54 igual a N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. Posso multiplicar 54 vezes 2, ou seja, o 2 que está dividindo vai passar para o primeiro membro multiplicando. Então, vai ficar 54 vezes 2,
igual a n, que multiplica n menos 3. 54 vezes 2 dá 108. Repetir n, que multiplica n menos 3. Vou só trocar os lados, não vou precisar trocar de sinal, porque é como se eu virasse aí e olhasse pelo espelho. Agora, eu vou fazer a multiplicação aqui, n vezes n e n vezes menos 3. N vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 3 dá menos 3n igual a 108. Organizando esta equação, ficaremos com a seguinte equação do segundo grau. N ao quadrado menos 3n menos 108 igual a 0, onde a é igual a 1, b é igual a menos 3, c é igual a menos 108. Então, vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, ficará delta. E aqui temos a raiz do n, porque a nossa incógnita aqui é n, não x. Então, ficaremos com o delta da seguinte forma. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 108. Menos 3 ao quadrado é 9, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, vezes 108 dá 432. Então, o nosso delta será 441. Calculando o n, uma linha, que será menos b mais raiz de delta sobre 2a. Menos 3, porque o nosso b é negativo, mais raiz de 441 dividido por 2 vezes 1. N, uma linha, é igual a 3, porque menos vezes menos dá mais. Raiz quadrada de 441, que é 21, dividido por 2. Então, 3 mais 1, 24, dividido por 2 dá 12. O n, duas linhas, então, será menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Será, então, menos 3, menos raiz de 441 sobre 2 vezes 1. 3 menos 21 dividido por 2. Menos 18 dividido por 2, que dá menos 9. Não usaremos esse valor negativo, porque estamos falando em comprimentos. Então, o número de lados de um polígono que tem 54 diagonais é igual a 12. Na letra B, quantas diagonais tem um polígono com 20 lados? Neste caso, o n, o número de lados é dado, nós vamos calcular as diagonais. Então, sendo n igual a 20, é só substituir na equação abaixo. Onde for n, nós vamos colocar 20 e vamos calcular o d. Então, d é igual a 20 vezes 20 menos 3 dividido por 2. D é igual a 20 vezes 17 dividido por 2. 20 vezes 17 dá 340, dividido por 2 dá 170. Então, o polígono com 20 lados tem 170 diagonais. Sabendo que a área deste retângulo é igual a 32 centímetros quadrados, calcule a medida de seus lados. O retângulo é o seguinte: um dos lados vale x mais 2, a base vale x mais 2, e a altura
vale x menos 2. Foi dada a área, que é 32 centímetros quadrados, e nós sabemos que a área do retângulo é base vezes altura. A base, que é o B, vale x mais 2, e a altura, que é o H, vale x menos 2. Base multiplicada pela altura é igual a 32. Vou multiplicar x vezes x e x vezes menos 2. 2 vezes x e 2 vezes menos 2. Existe uma forma mais simples, usando produtos notáveis. Eu vou calcular por essa aqui, que é um pouco mais longa, mas que eu acho que vocês vão entender melhor. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. 2 vezes x dá 2x. Mais 2 vezes menos 2, mais vezes menos dá menos 4. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado, menos 2x, mais 2x, menos 4, igual a 32. Menos 2x mais 2x vão se anular, eles serão cancelados. Nós vamos ficar, então, com x ao quadrado menos 4 igual a 32. Vamos passar o menos 4 para o segundo membro e vamos encontrar que x ao quadrado é igual a 36. Para encontrarmos o valor de x, basta tirar a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 36. X é igual a mais ou menos 6. Como estamos falando de comprimento, usaremos valor positivo. Então, neste caso, uma das dimensões será 6 mais 2, que é igual a 8 centímetros, e a outra dimensão será x menos 2, 6 menos 2, igual a 4 centímetros. A medida dos lados do retângulo as medidas dos lados dos retângulos são 8 centímetros e 4 centímetros. Transforme as medidas abaixo. Primeiramente, 270 graus para radianos. Vamos montar a seguinte regra de 3. Π radiano está para 180, assim como x radianos está para 270. X vezes 180 é igual a 270π. Logo, x é igual a 270π dividido por 180. Vamos simplificar essa equação e vamos achar que x é igual a 3π sobre 2. Então, 270 graus é igual a 3π sobre 2 radianos. 1 radiano para grau. Π radiano está para 180, assim como 1 radiano está para x. 180 vezes 1 é igual a x πx, ou xπ. X, então, 180 vezes 1 dividido por π. 180 vezes 1 é 180, dividido por π. Π é 3,14, aquele monte de números depois da vírgula. Dividindo, então, pelo π, vamos ter que x é 57,29 graus. Sendo seno de alfa igual a 3 meios e alfa pertence ao segundo quadrante, prestem atenção nisso, calcule o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, por estar no segundo quadrante, ele será negativo.
Lembrem da aula de círculo trigonométrico. Usaremos, então, a equação fundamental da trigonometria. Seno quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Nós temos o seno de alfa e vamos substituir na equação. Seno ao quadrado de alfa, então, 3/5 elevado ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado, 25. Então, 9, 25 avos, mais cosseno ao quadrado de alfa menos igual a menos 1. Cosseno ao quadrado de alfa, então, será 1, que já está aqui no segundo membro, menos 9, 25 avos. Vamos tirar MMC, ou vamos fazer um macete básico. 25 vezes 1 dá 25, o denominador será 25, menos 9, e aí vamos fazer 25 menos 9, que dá 16, por 25. Eu não quero cosseno ao quadrado, eu quero cosseno de alfa. Então, eu vou ter que tirar a raiz quadrada. Cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 25. Cosseno de alfa vai ser mais ou menos 4/5. Mas lembrem que no começo eu disse que cosseno de alfa, por estar no segundo quadrante, será negativo. Então, o cosseno deste ângulo alfa será menos 4/5. Escreva na forma de um único logaritmo. Na letra A, log de 6 na base 5, mais log de 11 na base 5. Soma de logaritmos pela propriedade é a mesma coisa que a multiplicação de logaritmos. Então, eu vou escrever log de 6 vezes 11 na base 5. Posso multiplicar? Posso. Então, isso aqui, um único logaritmo será log de 66 na base 5. Na letra B, log de 28 na base 7 menos log de 4 na base 7. Subtração aqui, eu entendo que, pela propriedade, é a mesma coisa que log de 28 dividido por 4 na base 7. 28 dividido por 4 dá 7. Então, o único logaritmo será log de 7 na base 7. 4, que multiplica log de 3 pela propriedade, é a mesma coisa que eu escrever log de 3 elevado à quarta potência. Transformei em um único logaritmo só usando as propriedades de logaritmo. Letra D, 5 que multiplica 2, log de 2 na base 7. É a mesma coisa que log de 2 elevado à quinta na base 7. Efetue as operações indicadas. Nós temos multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, 2, expoente 3 mais 6, eu tenho que o resultado disso será 2 elevado à nona potência. 3 elevado a menos 3 dividido por 3 elevado a menos 4. Repete a base, subtrai os expoentes, porque é uma divisão de potências. Repetir a base, que é 3, menos 3, menos 4. Menos 3 mais 4, porque menos vezes menos dá mais, vai dar 3 elevado a 1, mas 3 elevado a 1 eu não preciso escrever o 1 aqui.
2 à quarta, a terceira potência ao cubo. Neste caso, é só multiplicar, repito a base e multiplico os expoentes. 2 elevado a 4 vezes 3 é a mesma coisa que 2 elevado à 12ª potência. E na letra D, potência de potência, 2 elevado à quarta elevado ao cubo. Aqui eu repito a base e faço aqui a operação de potenciação. 4 elevado ao cubo é 64. Então, a resposta aqui é 2 elevado a 64. Calcule, pela definição, os seguintes logaritmos. Letra A, log de 27 na base 3. A definição de logaritmo é um logaritmo A na base B será x se e somente se B, que é a base, elevado a x for igual a A. Usando essa definição, nós vamos calcular B, que aqui nesse caso é 3, elevado a x, que é o valor do logaritmo que nós não sabemos, será igual a A. Neste caso, A é 27. 3 elevado a x será igual a 27. Vamos fatorar o 27 para tentar colocar a base aí em 3. 27 fatorado será 3 elevado ao cubo. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao cubo. Como as bases são iguais, eu posso escrever só os expoentes. Então, x é igual a 3. Calculamos, então, o logaritmo de 27 na base 3, que é igual a 3. Logaritmo de 2 na base 0,25. Pela definição, temos que log de A na base B é igual a x. B elevado a x é igual a A. No nosso caso, primeiro, nós vamos ter que transformar o 0,25 numa potência de 2. 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos. Simplificando, nós vamos achar 1/4. Só que 1/4 é a mesma coisa que 1 elevado 1 dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, posso escrever como 2 a menos 2. Usando a definição, eu tenho que 2, que é o B, elevado a menos 2x, 2 a menos 2 é o B, elevado a x, que é o valor que nós não sabemos, é igual a 2, que nesse caso aqui é o A. Como as bases são iguais, a gente sabe que aqui nesse 2 tem um 1, nós podemos escrever da seguinte forma: 2 elevado a menos 2x é igual a 2 elevado a 1. Bases iguais, então posso escrever só os expoentes. Menos 2x é igual a 1, x é igual a menos 1 sobre 2. O menos 2 vai passar para o segundo membro, então vai ficar x é igual a menos meio. Logaritmo de 1000. Não tem nada aqui na base. Toda vez que não tem nada na base, é uma base decimal, ou seja, a base é 10. Pela definição, já falei que a base é 10, então o A aqui neste caso é 1000. 1000 é um múltiplo aí de 10, né? Então, ficaremos com base, que é 10, elevado a x, que é o valor do logaritmo,
igual a A, neste caso aqui é o 1000, então 10 elevado a x é igual a 1000. Mas eu posso decompor o 1000 em potência de 10. 1000 é 10 elevado ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10. Como as bases são iguais, eu posso só escrever os expoentes. E tenho que x é igual a 3. Então, o logaritmo de 1000 é igual a 3. 10 caixas fechadas de parafusos mais 100 parafusos soltos pesam o mesmo que 15 caixas fechadas mais 20 parafusos soltos. Qual é o número de parafusos em cada caixa? Podemos escrever, então, que 10 caixas vezes x parafusos mais 100 parafusos soltos é igual a 15 caixas vezes x parafusos mais 20 parafusos soltos. Organizando, o que tiver incógnita vai para um membro e o que não tiver vai para o outro. Então, 10, 15 que estava positivo vai passar para o primeiro membro negativo, 20, 100 que está no primeiro membro vai passar para o segundo negativo. 10 menos 15 dá menos 5 e 20 menos 100 dá menos 80. Vou multiplicar por menos 1 para ficar o primeiro membro positivo. Então, ficarei com a seguinte equação. 5x igual a 80. X é igual a 80 dividido por 5, que dá x igual a 16. Então, em cada caixa tem 16 parafusos. Resolva os seguintes sistemas. Da letra A, A mais B igual a 12, 2A mais 4B igual a 40. Posso multiplicar a primeira equação por menos 2 e vou ficar desta forma. Menos 2A menos 2B igual a menos 24. Posso somar as duas equações. Cancelo menos 2A com mais 2A. E menos 2B mais 4B dá 2B. Menos 24 mais 40 dá 16. B será, então, 16 dividido por 2, que é igual a 8. Substituindo o valor encontrado de B em qualquer uma das equações, nós encontramos o valor de A. Eu vou escolher a primeira porque é bem mais fácil. A mais B igual a 12. Onde for B, eu vou colocar o 8. Então, A mais 8 igual a 12. A é igual a 12 menos 8. E A é igual a 4. Então, a solução desse nosso sistema é 4 e 8. Agora temos o sistema de equação do segundo grau. Vou multiplicar a primeira equação por menos 1. E aí, vou ficar com o seguinte, menos x, menos 2y menos 12, x ao quadrado mais 2y igual a 42. Vou somar as duas. Percebam aqui que vai cancelar menos 2y com mais 2y. E vamos ficar com menos x mais x ao quadrado igual a 30. Vamos arrumar essa equação e temos a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado menos x menos 30 igual a 0. Daí podemos ver que A é igual a 1, B igual a menos 1, C igual a menos 30. Calculando o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a menos 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 30. 1 menos com menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, vezes 30 dá 120, então o delta é 121. Para o cálculo das raízes, nós vamos usar a equação de Bhaskara. Delta é igual a 121
A equação de Bhaskara, ou a fórmula de Bhaskara, dá menos b igual x igual a menos b mais ou menos delta sobre 2a. A igual a 1, b igual a menos 1 e c é igual a menos 30. A primeira raiz, que é o x uma linha, será menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a segunda raiz será menos b menos raiz de delta sobre 2a. O x uma linha será menos 1 menos 1 mais raiz de 121 sobre 2 vezes 1. 1 mais 11 dá 12, dividido por 2, que dá 6. O x duas linhas dá menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vai dar, então, menos 1 menos raiz de 121 sobre 2 vezes 1. 1 menos 11 dividido por 2 dá menos 10 dividido por 2, que dá menos 5. Para encontrar o conjunto de solução, podemos usar qualquer uma das duas equações do sistema. Vamos usar, então, a primeira equação, que é mais fácil de calcular. X mais 2y igual a 12. Para x igual a 6, x mais 2y igual a 12. Onde for x, nós vamos colocar o 6. 6 mais 2y igual a 12. 2y é igual a 12 menos 6. 2y igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Para x igual a menos 5, x mais 2y é igual a 12. Menos 5 mais 2y é igual a 12. 2y, então, é igual a 12 mais 5. 2y é igual a 17. Y é igual a 17 por 2. E o nosso conjunto de solução será 6 e 3, os pares ordenados 6 e 3, menos 5 e 17 meios. Calcule k na equação 3x ao quadrado menos 2x mais k igual a 0, de modo que, letra A, as raízes sejam reais e diferentes. Letra B, as raízes sejam reais e iguais. E letra C, as raízes não sejam reais. Primeira coisa que nós temos que lembrar é o delta, porque é o delta que define as raízes. Para delta maior que zero, delta positivo, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Para delta igual a zero ou delta nulo, nós vamos ter duas raízes reais iguais. Para delta negativo ou delta menor que zero, não teremos raízes no conjunto dos números reais. Como a letra A pede raízes reais e diferentes, o delta tem que ser maior que zero. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, então, b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior que zero. A é igual a 2, B é igual a menos 2 e C é igual a K. B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4AC. Menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes 3 vezes K, tem que ser maior que zero. 4 menos 12K tem que ser maior que zero. 12K tem que ser maior que menos 4. Vou multiplicar por menos 1, para que fique positivo, e o sinal da desigualdade vai mudar. Então, nós vamos ficar com 12K, tem que ser menor que 4.
K tem que ser menor que 4/12 e K, consequentemente, tem que ser menor que 1/3. Para que as raízes sejam reais e iguais, o delta tem que ser igual a 0. Então, p² menos 4ac tem que ser 0. Menos 2² menos 4 vezes 3 vezes k igual a 0. 4 menos 12k igual a 0. Menos 12k igual a menos 4. Multiplica por menos 1, 12k igual a 4. K, então, será 4 dividido por 12, que, simplificando, dá K igual a 1/3. Para que as raízes não sejam reais, então, o delta tem que ser negativo, ou seja, delta menor que 0. Logo, b² menos 4ac tem que ser menor que 0. O b é igual a menos 2, então, menos 2² menos 4 vezes 3 vezes k tem que ser menor que 0. 4 menos 12k tem que ser menor que 0. Menos 12k tem que ser menor que menos 4. Então, vamos multiplicar por menos 1. E o sinal da desigualdade vai passar de menor para maior. Então, será 12k maior que 4. K tem que ser maior que 4/12. E K, para que as raízes não sejam reais, tem que ser menor que 1/3. Esse aqui é o exercício da FUVEST. Um supermercado adquiriu detergentes nos aromas limão e coco. A compra foi entregue embalada em 10 caixas, com 24 frascos em cada caixa. Sabendo-se que cada caixa continha 2 frascos de detergente a mais no aroma limão do que no aroma coco, o número de frascos entregues no aroma limão foi: letra A, 110, letra B, 120, letra C, 130, letra D, 140 ou letra E, 150. Vamos fazer o seguinte: conforme o enunciado, as caixas contêm detergentes no aroma limão e no aroma coco. Então, nós vamos representar essas quantidades como L de limão e C de coco. Sabemos também que, somando a quantidade dos dois aromas em uma caixa, nós teremos 24 detergentes, ou seja, L mais C igual a 24. Mas sabemos também que cada caixa tem 2 detergentes de limão a mais que o de coco. Logo, L é igual a C mais 2. Mas nós precisamos organizar essa equação para que ela seja colocada num sistema de equações. Então, eu posso dizer que L menos C é igual a 2. E montando o sistema de equações, terei a seguinte configuração: L mais C igual a 24, L menos C igual a 2. Não preciso multiplicar nem nada, porque eu tenho mais C e menos C, então é só somar os dois. O mais C e o menos C vão ser cancelados e ficaremos com 2L igual a 24 mais 2, que é 26. L, então, será 26 dividido por 2 e L igual a 13. Em cada caixa, então, já descobrimos que cada caixa tem 13 frascos de aroma limão, mas foram entregues 10 caixas. E eles querem saber o valor total de
frascos de aroma limão, de detergente limão, que tem no total. Então, o total será 13 vezes 10, ou 10 vezes a quantidade de detergentes de limão. 10 vezes 13 dá 130. Terminamos aqui a nossa revisão para a P2. Agora é a hora de vocês revisarem todos os exercícios e estudarem para a nossa avaliação da semana que vem. Bons estudos, boa avaliação e até a semana que vem. Tchau, tchau!